Lucas, no capítulo 2, Lucas 2, vamos ler do verso 8 ao 20, Lucas 2, de 8 a 20, estamos caminhando no passo da criança, estamos lidando com o nascimento de Jesus e procurando, na dependência do Espírito Santo de Deus, extrair da sua vida as lições que hão de nortear a nossa vida. Então eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que faremos de Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, acrescenta a palavra viva, palavra inerrante, perfeita, ao nosso coração imperfeito, a nós pecadores, ó Pai. Assiste-nos, contempla-nos em nossa baixeza e humilhação, perdoa-nos as faltas e fala-nos ao coração nesta manhã, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos versos de 1 a 7, que vimos domingo passado pela manhã, nós vimos a maneira maravilhosa e sobrenatural como Deus governa todas as coisas, todas as ocorrências e todos os fatos. Vimos o governo providencial de Deus sobre a humanidade, sobre os homens, sobre o mundo. E concluímos então que um verdadeiro crente jamais deve sentir-se inquieto ou assustado diante das más notícias que nós temos ouvido ultimamente. E agora, dos versos de 8 a 9, nós nos deparamos com o anúncio do nascimento de Jesus àqueles pastores que guardavam seus rebanhos no campo durante a vigília da noite. De fato, essa é uma notícia auspiciosa, a melhor notícia que alguém poderia receber. A maior notícia que o mundo poderia ouvir foi a notícia acerca do nascimento de Jesus. O anjo chama aqui de o Salvador, o Senhor e o Cristo, o Messias, o ungido, o esperado, o aguardado. Eu queria ressaltar nesta manhã, irmãos, para a nossa edificação e para a glória de Deus, o que aconteceu com esses pastores, que foram os primeiros a ouvirem este anúncio, depois de Maria e José, obviamente. Atente para o que diz a passagem que nós estamos considerando. Veja o verso de número 8. Informa-nos que havia naquela mesma região pastores. Os pastores, irmãos, eram uma classe social muito mal vista naquela época. Talvez para nós hoje aqui, isso pareça uma informação equivocada, estranha, soe estranho aos nossos ouvidos.
mas os pastores não eram bem vistos pela nata religiosa, pela elite religiosa daquela época, pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei. Os direitos deles, de cidadãos, não eram observados, porque os pastores geralmente eram pessoas incultas, eram pessoas iletradas. E mais uma vez, quando olhamos para o texto, ficamos mais uma vez maravilhados, que foi justamente a esta classe de pessoas que o anjo se apresentou da parte do Senhor, anunciando uma boa nova que, segundo os anjos, seria uma boa nova de grande alegria, verso 10, que o será para todo o povo. Mas é interessante notarmos mais uma vez que Maria era uma mulher humilde, era uma mulher simples, era uma mulher pobre, que vivia em Nazaré, um lugar também simples, uma espécie de vila, e foi Maria o vaso escolhido de Deus para trazer o seu filho amado a este mundo, o seu filho primogênito. E agora Deus escolhe os pastores, que estavam ali numa noite como outra qualquer, guardando os seus rebanhos. E eu fico maravilhado de perceber que no verso 9, Lucas nos diz que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Nós estamos hoje no dia 24 de setembro. Esse texto geralmente é aludido em dezembro, no dia 24, no dia 25, quando as pessoas comemoram o nascimento de Jesus. Mas nós sabemos que o nascimento de Jesus deve ser comemorado todos os dias do ano, todos os meses do ano. E nós temos aqui algo maravilhoso que aconteceu àqueles pastores quando o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E mais do que isso, irmãos, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eu fiquei pensando na cena. É como se passasse um filme na minha mente, aqueles pastores estando ali, conversando entre si, talvez comentando acerca do rebanho, e de repente um anjo aparece diante deles. Eu não sei o que você faria, mas eu acho que eu sairia correndo, porque era uma situação inusitada, era um acontecimento ímpar na vida daqueles humildes pastores. A visita que eles receberam da parte do Senhor, um anjo desceu até o lugar onde eles estavam, e isso na vigília da noite. Não sabemos exatamente o horário, mas foi algo aterrador. É tanto que o texto nos diz que eles ficaram possuídos, tomados de grande temor, a ponto do anjo ter que dizer-lhes: não temais, não fiquem apavorados, não fiquem aturdidos ou amedrontados, eu vos trago uma boa nova. E que boa nova aquela, irmãos! A melhor notícia, a notícia mais auspiciosa, mais alvissareira que a humanidade poderia receber. E aquela era a manchete do jornal celestial: eis que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Esta era a manchete, este foi o anúncio, esta foi a notícia, esta foi a boa nova trazida pelo anjo, da parte do Senhor, para aqueles humildes e discriminados pastores. Mais uma vez, irmãos, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, mais uma vez, este anúncio não é feito aos escribas, aos judeus, à nata religiosa daquela época e lugar, mas aos humildes pastores. Eu fico observando, é impossível não notar, não se aperceber da maneira como Deus se revela ao homem. Primeiro nasceu de uma mulher tão simples, foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, na pousada. E é nesse ambiente que Jesus nasce, vem ao mundo. É assim que o Verbo se faz carne e habita entre nós, da forma mais simples e mais humilde possível. E o seu anúncio é feito aos humildes pastores, que eram repelidos, rechaçados. O anúncio que o anjo faz é tão maravilhoso, porque lá em Atos 4,12, Pedro diz que não há outro nome dado entre os homens
abaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. E o anjo diz aqui aos pastores e a nós e à humanidade, no verso 11, que nasceu na cidade de Davi um Salvador. Não é um Salvador, mas um Salvador. É importante notarmos o artigo masculino, singular. Nasceu um Salvador. O tão aguardado Salvador. Aquele que é o alfa e o ômega. Era iminente o fato de que em breve a cabeça da serpente seria esmagada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do seu sacrifício vicário, sanguinolento. Quando ele fala do Cristo, foi dito aqui pela manhã, o presbítero Juninho se referiu à palavra Cristo como significando ungido. E realmente, ali estava nascendo o Rei, o sumo sacerdote das nossas almas, que ascendeu aos céus, segundo as Escrituras, e assentou-se à destra do Pai, e como sumo sacerdote que ainda é, sempre o será, intercede por nós. Este anúncio, irmãos, ainda que conciso, ele é profundo, ele está repleto de informações. Nasceu um Salvador. Dissemos domingo passado, ou retrasado, salvo engano, que a humanidade naquela época se encontrava mergulhada nas mais densas trevas. Havia ceticismo, incredulidade, idolatria por todos os lados. Até o povo de Deus havia se desencaminhado, havia se estribado no seu próprio entendimento. E quando nos estribamos no nosso próprio entendimento, como disse Salomão, nós resvalamos os pés para o abismo e nos afastamos de Deus. Assim se encontrava não apenas o povo judeu, com toda a sua pompa religiosa, estava distante do Senhor. Talvez por essa causa, quem sabe, esse anúncio não fora feito a eles, aos escribas, aos judeus, mas àqueles pastores. Ficaram apavorados, e o anjo então os apazigua, dizendo: não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Não houve aqui aplausos, não houve aqui pompa, como geralmente vemos até por ocasião do dezembro, quando as pessoas acendem luzes e trocam cartões e convidam para uma ceia aqui e outra ali, e a pessoa menos referida nesta época é a pessoa de Cristo. Aqui não havia nada dessas coisas, não havia ceia, mas havia algo muito mais extraordinário. Havia aqui solenidade, quando a glória de Deus brilhou ao redor dos pastores. Imagine você a cena. Nenhum diretor hollywoodiano poderia jamais reproduzir este acontecimento, quando a glória de Deus, não foi a glória do anjo, não foi a glória da milícia angelical ou celestial, mas o texto, de forma clara, de maneira tácita, afirma que a glória do Senhor brilhou. Imagine o fulgor, imagine esta glória. Somos incapazes, somos limitados em nossa imaginação para imaginar esta glória irradiando naquele lugar, naquela vigília. Era de se esperar que os pastores tivessem a reação que tiveram. Ficaram apavorados, talvez pensando: o que será isso? Mas o anjo procura apaziguá-los, dizendo: não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova. É uma boa notícia, é uma extraordinária notícia. Qual seria? É que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, é um ungido, ele é o Messias. Eu fico pensando, irmãos, que esse anúncio aqui, pense nas consequências, nos desdobramentos desse anúncio. O anjo diz: olha, a boa nova é a seguinte: nasceu o Salvador,
que é Cristo, o Senhor. Eu fico pensando que todas aquelas figuras, sombras, tipos, símbolos do Velho Testamento, da Velha Aliança, caducam exatamente aqui. Tudo aquilo é jogado no arquivo. Todos os tipos que apontavam para ele, tudo que era sombra, se materializa, se concretiza neste anúncio. O anúncio deste acontecimento, o nascimento de Jesus. A gente pode perceber que justamente na cidade do pão, Belém, é o que significa a palavra Belém, cidade do pão, nasce aquele que é o pão da vida. Não é maravilhoso? Que coincidência maravilhosa! Essa coincidência foi estabelecida, ordenada pelo próprio Deus, que na cidade do pão nascesse aquele que é o pão da vida. O Salvador. É por isso que Lucas diz que aquela região que jazia na sombra da morte, ali mesmo resplandeceu a luz. Ali está a luz do mundo. O mundo em trevas, nasce a luz do mundo. O mundo com fome, na cidade do pão, nasce o pão da vida. Aqueles sacerdotes que apontavam para Cristo, agora são tidos como sombras, protótipos, maquetes, como andaimes, que agora são tirados e fica o prédio pronto, acabado. Essa é uma figura que eu gosto muito. Muito mesmo. Eu acho muito apropriada. Ninguém, após ter concluído a construção de um prédio, deixa os andaimes lá. Seria uma coisa esquisita. Todo mundo estranharia uma atitude assim. É imprópria. É descabida. Fere o regimento, né, da construção civil, ficar com o andaime depois do prédio pronto. Aqui todos os andaimes são tirados. E permanece apenas um edifício. E Pedro fala, está no nosso boletim de hoje. Nosso boletim começa a sua pastoral exatamente com essas palavras. Estamos chegando cada vez mais perto da etapa final na caminhada de construção de nossas vidas enquanto igreja. Deus está colocando os últimos tijolos. Ele está edificando a sua igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está edificando a sua igreja. Ela está quase pronta. Muito em breve, os andaimes serão tirados. E permanecerá somente o edifício santo, que é a igreja. Não queira ser um mero andaime na igreja. Falamos aqui pela manhã e reiteramos agora, o Salmo 1. Ele termina dizendo que os ímpios não permanecerão ou não prevalecerão na congregação dos justos. Eles são como andaimes. Estão ali, até de certo modo ajudando a construir o prédio. Tem ímpio na igreja que diz, eu vou colaborar com essa construção, eu quero dar uma oferta para essa construção, para essa campanha de construção da igreja. E ele vai e oferta mesmo, mete a mão no bolso e oferta, mas ele não passa de andaime. Deus o levanta, Deus o usa. Os recursos que Deus mesmo colocou nas mãos dele, Deus usa para a sua glória. E para que esse edifício seja acabado. Acabado no sentido de terminado. 100% terminado. Está lá o edifício perfeito. Edificado pelo próprio Senhor. Ele que é o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador e também o Senhor. Cristo, Salvador, Senhor. São os títulos aqui atribuídos pelo anjo a Jesus Cristo. Tudo mais caduca, mas ele é rei para sempre. O seu reinado jamais terá fim. Enquanto que os reinados anteriores tiveram um ponto de continuação, este tem um ponto final. Ele jamais terminará. Termina em Cristo e permanece nele. Esse reino é intransferível. Ele não pode ser terceirizado. Porque ele fala, agora chegou o Cristo, o Salvador, chegou o Senhor. Eu fico pensando, irmãos,
não só na reação dos pastores, mas veja que após terem sido apaziguados, diz o texto que subitamente, diz o verso 13, subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, ou da milícia celeste, dependendo da sua versão, louvando a Deus. É isso que eles fazem. Eles louvam, eles bendizem ao Senhor. Aqueles anjos, como dissemos na EBD, que não pecaram. Aqueles anjos que não precisam de redenção. Aqueles anjos que não caíram, que não precisam de terem seus pecados expiados. No entanto, por que eles louvam a Deus? Porque eles sabem, eles conhecem a situação em que se encontra o mundo e a humanidade por causa do pecado. E eles louvam a Deus pela provisão do Senhor em termos de salvação para essa humanidade caída, entregue ao pecado. Por isso eles louvam a Deus, porque está ali a porta sendo aberta para a eternidade, através de Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Então por que a milícia celestial louva a Deus? Por causa desta provisão maravilhosa. A milícia celestial bendiz o Senhor por causa desta providência extraordinária. Deus provendo um Salvador. Por isso eles louvam. Eles demonstram essa sensibilidade para com a desgraça humana. Certamente os anjos se sensibilizam de ver a humanidade caminhando como está caminhando, a passos largos para a perdição, para o inferno. Por isso se regozijam, por isso louvam, por isso bendizem. Devemos ter uma semelhança com os anjos nesse sentido, não é? Poderíamos aderir a esse mesmo sentimento que há neles, de sensibilidade para com as almas perdidas. Poderíamos também louvar a Deus como eles o fizeram, pela oportunidade de ir às ruas, de pregar o Evangelho, de ter saúde para tanto, disposição para tanto. Eles demonstram esse sentimento em relação à condição humana e louvam a Deus. Eles que não precisam de salvação, eles poderiam ficar numa situação, eles estão numa situação de conforto, uma zona de conforto. Bom, quem precisa louvar são os pecadores, que vão ser salvos, vão ter seus pecados perdoados, seus pecados expiados. Mas nós não temos pecados para serem expiados. Nós não precisamos de um Salvador, mas no entanto eles louvam. Eles não pensam apenas neles, mas pensam também na humanidade e na condição a que ela está submetida por causa do pecado. Por isso, Lucas narra que subitamente aparece com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Certamente essa paz deve referir-se à nossa paz com Deus. Romanos diz que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Este homem que vivia em guerra com Deus, que vivia como inimigo de Deus, agora poderia experimentar da paz com Deus através de Jesus Cristo, através do seu sangue, através da sua morte vicária. Então, os pastores ficam maravilhados diante de tudo aquilo, e diz o verso 15 que, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores entre eles mesmos, uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram conferir com os próprios olhos, não ficaram ali passivos, talvez incrédulos, mas disseram: vamos. E assim o fizeram, rumaram para Belém e constataram a veracidade, a legitimidade daquele anúncio. Viram Maria, José e a criança na estrebaria. Jesus numa espécie de coxo, um berço improvisado. Hoje os nascimentos são tão diferentes, não é? Você vai na maternidade, vai no quarto, a criança já está lá, ou ainda está lá no berçário, você já encontra na porta uma espécie de... Qual é o nome daquilo? Eu não sei o nome daquele. Hã? Guardiola. Não, colocam na porta o nome da criança,
você visita, sai com uma lembrancinha na mão, e é tudo muito bem projetado e pensado pelos pais, pela mãe, e pensar que nada disso aconteceu com Jesus. Nada. Foi o nascimento mais simples que já ocorreu. E estava nascendo ali o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nascendo exatamente desta forma. Para a surpresa de todos. E diz o texto que eles foram apressadamente, apertaram o passo e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E eles, quando viram, divulgaram, disseram o que lhes havia sido dito a respeito do menino. Contaram o que aconteceu lá no pasto, no campo, enquanto guardavam suas ovelhas. Eu imagino a alegria que tomou conta desses pastores, a alegria que invadiu o coração de Maria e José, acerca daquilo que havia sido dito e mostrado aos pastores. A glória de Deus descendo até eles, e o anúncio: eis que nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu queria integrar este grupo de pastores. Eles foram privilegiados, eles foram agraciados, assim como Maria, por terem sido os primeiros, depois dos pais de Jesus, a receberem o anúncio. Os primeiros. E os primeiros a louvar a Jesus foram os anjos. Foram os primeiros a louvar a Jesus, a Deus, pelo seu nascimento. E nós também devemos louvá-lo. Nós também devemos integrar esse coro, esta milícia celestial, de tal maneira que o seu nome seja louvado tanto nos céus como na terra, assim como a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Você tem louvado a Deus pela salvação por Cristo Jesus, pelo seu Salvador, pelo seu Senhor? Você tem reconhecido esta dádiva maravilhosa, este presente, esse dom maravilhoso que é a salvação em Cristo? Você tem tido esta mesma sensibilidade que os anjos tiveram em perceberem o que significava esse nascimento, o advento do Messias, a encarnação do Verbo, a ponto de louvarem a Deus, dizendo: glória, glória, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu me lembro que Deus chamou Moisés quando ele estava cuidando de ovelhas. Deus chamou Amós quando ele cuidava de bois. Deus chamou Eliseu quando ele estava arando a terra. Deus chamou Gideão quando ele estava malhando trigo. E Deus anuncia o nascimento do seu filho, através do anjo, àqueles pastores, enquanto eles pastoreavam o seu rebanho. É por isso que o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus diz que ele ocultou essas coisas dos grandes e revelou-as aos pequeninos. No caso aqui, aos pastores. De repente, aqueles que eram últimos aos olhos da nata religiosa, aos olhos de Deus, eram os primeiros. E muitas vezes é assim, que a gente pensa que é o último, aos olhos de Deus é o primeiro. Quem a gente pensa que é o primeiro, aos olhos de Deus é o último. Deus trabalha de modo inverso à nossa maneira de pensar muitas vezes. Eu posso imaginar a reação agora dos doutores da lei. Como é que é? Aos pastores foi anunciado o nascimento de Jesus? Foi ao redor deles que a glória de Deus desceu? Foi a eles que o anjo se dirigiu e não a nós? Doutores da lei, conhecedores da lei? Foi justamente a eles, os pastores, que Deus anunciou o nascimento do seu filho. E esta é uma bênção maravilhosa, irmãos. Percebemos a graça do Senhor em atentar para a nossa pequenez, para a nossa condição, para a nossa baixeza, e contemplar-nos com esse dom maravilhoso que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler em Tiago capítulo 2, versículo 5.
Diz assim a palavra de Deus em Tiago 2, 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que lhe prometeu aos que o amam? Vou ler mais uma vez Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Que Deus abençoe o nosso coração, irmãos, para que possamos reconhecer a misericórdia de Deus para com esses pastores, para conosco. É por isso que a Bíblia diz que, eu acho que foi o estudo das crianças lá embaixo, a bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esses pastores não eram benquistos pela sua geração, pelos seus conterrâneos, pelos seus contemporâneos, mas foi a eles que Deus anunciou o nascimento do seu Filho. Por isso, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos encerrar.